Com votos de saúde e paz, cumprimentamos a todos os amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Vamos refletir hoje sobre o capítulo 1 do livro 3 do Livro dos Espíritos, o bem e o mal. Ao falar de bem e mal, é preciso raciocinar sobre a condição moral. E o que vem a ser moral? Moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando faz tudo em vista do bem de todos, porquanto cumpre então a lei de Deus, a lei de amor ao próximo. O bem é, portanto, tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal, tudo que é contrário à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir a lei de Deus. Essa lei de amor, de justiça, de caridade, de bondade. O homem não tem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem e o mal? É uma pergunta. Os espíritos respondem que sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Né? Ele realmente deseja entender. Deus lhe dá então a inteligência para distinguir uma coisa da outra, o que é certo e o que é errado. E estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se apropriando-se do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade está praticando o mal? Nisso Jesus disse: Vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Essa é a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de a regra da reciprocidade ou da solidariedade entre as pessoas. Achamos nela a lei natural. A regra que procede dessa lei é uma regra segura. Quando comemos demais, em excesso, nos sentimos mal. Pois bem, comer em excesso é contrário a uma lei natural, que estabelece que devemos ser comedidos ou nos alimentar, consumindo o necessário para a nossa existência. Se comemos gordura em excesso, vamos ter problema, talvez, de colesterol, e vamos sofrer, porque estamos abusando, estamos agindo algo além do que necessitamos. Estamos nos empanturrando, né? Comendo muito. Vamos ganhar talvez alguma doença ou um mal-estar em decorrência desses excessos cometidos. Né? Justamente por ultrapassarmos aqueles limites naturais da nossa natureza humana. Né? Se andássemos sempre, né, a voz do que basta, né, ouvíssemos essa voz do que basta, chega, está satisfeito, chega por hoje. Né? Já comeste o suficiente, ou já fizeste o suficiente por hoje? Bastaria, mas às vezes insistimos, né? Já estamos com o estômago cheio e insistimos em comer ou beber. Né? Assim como já sentimos que cumprimos a tarefa do trabalho do dia e persistimos com aquela tarefa sem necessidade. Ou quem sabe saímos para dar uma corrida e, de acordo com a nossa natureza, não somos atletas profissionais, né? Já corremos o suficiente.
para o nosso bem-estar, para o fortalecimento do nosso corpo. No entanto, forçamos além do nosso preparo físico que temos naquele momento. E podemos sofrer com isso, com dores nas articulações, dores musculares, quem sabe um problema cardíaco. Então, que possamos fazer as coisas no limite, né, das nossas forças, observando a nossa natureza. Então, não poderia Deus ter criado a humanidade em melhores condições, capaz de já entender naturalmente essas coisas? Os espíritos foram criados simples e ignorantes, já foi dito. Deus deixa o homem escolher os seus caminhos. Tanto pior para ele se torna o caminho mau, mais longo será a sua peregrinação. Então, quando não temos o devido cuidado, vamos ter que repetir as lições até aprendermos. Aí está o mérito da experiência. Pois se não tivessem as montanhas, como saberíamos que é difícil subir o morro acima? Ou se não tivéssemos as rochas, como saberíamos que existe a dureza das coisas? É preciso que o espírito, então, expresse e conheça e perceba o mundo em que vive pelas suas experiências, fazendo bem, né? Unindo, né, o seu corpo e o seu espírito para o bom aprendizado e a evolução. Das diferentes posições sociais nascem necessidades, né, novas que não são idênticas para todos os homens. É verdade, né? Essas diferenças de posição são de natureza das coisas conforme a lei de progresso de cada um. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Pois as necessidades dependem de cada um. O que para uns é necessário, para outros não. Né? Para uns um prato de comida basta, para outros não, tem que comer até se sentir mal. Né? Quem está certo? Está certo aquele que seguir a lei natural. Né? As condições de existência do homem, então, mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhes resulta necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir, portanto, as necessidades reais das fictícias e das necessidades convencionais. Né? Então, não tem por que fazer uma mesa em excesso de comida para que todos se fartem, como em excesso ainda se jogue comida fora. É preciso ter equilíbrio nas coisas. Mas o que está dizendo, às vezes, nas culturas, permitem banquetes, né? Mas que isso não ultrapasse as necessidades e os convencionalismos. A lei de Deus é a mesma, portanto, para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha em praticá-lo, da vontade. Então, o mal ele consiste muito mais no desejo, na vontade de querer fazer o mal. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. E como assim? Quanto mais esclarecido for o homem, mais evoluído for o espírito, maior a sua percepção entre o certo e o errado, ou entre o bem e o mal. E Jesus não diz que mais será cobrado aquele que mais for dado? Né? Então, aquele que tem maior entendimento tem mais responsabilidade de agir no bem. E tendo esse entendimento, usa a sabedoria e o conhecimento para o mal, mais culpado é do que aquele que desconhece, né, as situações da vida que podem levar a uma situação de mal proceder.
o que vem a prejudicar o outro. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto o primeiro. Então, se utilizar da maldade de alguém para levar vantagem é participar dessa maldade. É como se tivesse praticado. É aproveitar o mal cometido por outro. Surfar naquela onda de mal. Há virtudes, portanto, em resistir voluntariamente ao mal, antes de praticá-lo e não praticá-lo. O que ele está dizendo? Pode ser que até se pense em praticar o mal, mas quando se raciocina e evita praticar esse mal, havendo condições de praticá-lo, então há mérito nisso, porque se conteve. Agora, se foi contido apenas porque não havia condições de praticá-lo, a ideia persiste e ele continua praticando o mal em pensamento, em intenção. E isso não é bom, né? Porque esse mal permanece, essa semente do mal com a pessoa, e surgindo a oportunidade, ela vai praticá-lo. Então é preciso que a gente domine esses instintos de fazer mal ao outro, seguindo a lei de Jesus, fazendo aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Então, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, cumpre o homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não fazer ou de não praticar o bem. Então, quando temos condições de fazer o bem e nos omitimos em praticar esse bem, estamos contribuindo para o mal e não temos mérito nenhum, né? Com isso, somos corresponsáveis pelas maldades que ocorrem ao nosso lado. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta encontra ensejo ou oportunidade em praticá-lo. Só o egoísta não pratica o bem. Todos nós temos oportunidade. Em todas as nossas relações, a todo momento, na nossa convivência social, surgem oportunidades de praticarmos o bem, cabendo a nós estarmos vigilantes, né? E agir em benefício, né, do nosso próximo. Nosso benefício também, é claro, mas no bem comum, contribuindo para a melhoria do meio em que vivemos e do nosso mundo. O mérito do bem está, portanto, na dificuldade em praticá-los. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro do que o rico, né, que dá apenas o que lhe sobra. Eis aí o princípio do ensinamento do Cristo, ou de Jesus, no óbolo da viúva. Aquela viúva que deu aquela pequena moedinha, mas era a moeda do sustento daquele dia que ela possuía. Ao passo que outros, mais agastados do poder, davam mais moedas, mas era o que lhe sobrava, era o que tinham no bolso, né? Então, que a gente possa compreender, né, esses princípios da moral de fazer o bem, né? Buscando praticar a lei de reciprocidade com o nosso próximo, de solidariedade, e fazendo, sim, ou procurando fazer ao nosso próximo aquilo que gostaria que ele a nós o fizesse, de bom, de bem, né? E assim, como diz Jesus, não haverá engano. Que possamos ter um bom dia, um dia de muita luz, de muita paz e muito amor nos nossos corações. E que possamos, no nosso dia a dia, praticar o bem em nosso proveito e proveito daqueles que convivem conosco, da nossa sociedade e da nossa humanidade como um todo, cultivando a paz, o amor, né, a reciprocidade, a solidariedade e a fraternidade universais.
Que Jesus nos ilumine e Deus Pai nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.